Olá, amigos! Já se perguntaram por que razão os nossos esforços são tão importantes? Simplesmente porque o valor de qualquer produto ou serviço aumenta com o esforço. Por exemplo, muitas pessoas questionam-se: por que é que o vinho envelhecido durante tantos anos é tão caro? Do ponto de vista científico, isto explica-se pelas propriedades especiais que o vinho vai adquirindo ao longo do tempo. Mas, na verdade, não é o vinho que envelhece, mas sim as pessoas que se abstiveram da tentação de beber este vinho durante muito tempo. Imagine, hoje é sexta-feira, comprou uma garrafa de bom vinho para abrir à noite e beber, mas depois, por alguma razão, abstém-se e não abre este vinho. Amanhã este vinho terá um sabor um pouco melhor para si, porque um dia do seu envelhecimento já passou, tornará mais desejável para si, aparecerá uma antecipação de prazer futuro. Percebe o que quero dizer? Sobre os aspectos psicológicos do valor e do preço dos bens. Sobre a vontade do homem do ponto de vista da nossa psique. Se quer abrir uma garrafa de vinho, mas não tem um saca-rolhas, então provavelmente terá de tentar forçar a rolha na garrafa de vinho. Estica os músculos, aplica esforço. E neste momento, a sua mulher ao seu lado diz: não vais conseguir. Ela não acredita nos seus esforços. E tanto mais doce é o momento em que finalmente o consegue, e o vinho só se torna mais delicioso para si. É uma espécie de presa, coloca o seu próprio esforço. É por isso que é muito mais gratificante oferecer um presente feito à mão do que um comprado numa loja. Quando alguém não acredita em si, mas persegue teimosamente o seu objetivo, então os resultados da vitória trazem-nos muito mais alegria do que se o esforço e o sofrimento não tivessem ocorrido. O descanso é muito mais desejável se trabalhou arduamente antes, trabalhou muito e arduamente. Se não trabalhou, não se cansou, então o valor do descanso para si diminui. Assim, uma tese importante que muitos não compreendem completamente: só o esforço cria valor. Por exemplo, será que as pessoas veem um valor especial no nascimento de uma criança apenas quando essa criança é muito esperada? Quando engravidar é difícil há muito tempo, quando foram utilizados métodos de fertilização in vitro, por exemplo, ambos os cônjuges passaram por longos tratamentos. Só as dificuldades em atingir um objetivo proporcionam alegria com o resultado. Daí o ditado popular: não valorizamos o que temos agora e, quando perdemos, choramos. Se já tem a sua própria casa, não valoriza tanto a oportunidade de viver nela como aqueles que são obrigados a alugar casas durante muitos anos, pagando dinheiro a estranhos. O esforço é muito importante, porque só ele acrescenta valor. Já viu como é que, ao entrar num hotel caro ou num restaurante caro, um porteiro elegantemente vestido cumprimenta e lhe abre a porta? Parece. Por quê? Existem portas de correr automáticas com fotocélula, certo? Estão instaladas até nas entradas dos supermercados, é uma tecnologia barata. Mas não tem em conta as nuances psicológicas da vida humana. As pessoas preferem que uma pessoa viva lhes abra a porta, eleva a sua autoestima, afeta a sua autoestima. É por isso que os robôs e a inteligência artificial nunca substituirão completamente os humanos. Não ficamos tão satisfeitos por ver um robô a trabalhar. Gostamos de ver outras pessoas a trabalhar, de nos elevar acima delas. É por isso que os videoblogs se tornaram populares, onde os espectadores assistem a um trabalho árduo: cozinhar, cortar lenha, limpar, trabalhar no jardim. 1.000 milhões de pessoas adoram assistir a isto, contemplando como os outros trabalham. Julho, a temperatura do ar é de mais de 30 graus Celsius, anda-se e vê-se como os trabalhadores colocam asfalto. É difícil para eles, estão no pó, no suor, com paz. E simplesmente passa-se e apanha-se pensando: quem estudou o quê? É bom que eu seja um empregado de escritório e não trabalhe tanto fisicamente. Mas quando se é obrigado a ficar horas num escritório abafado e a olhar para aqueles que ganham dinheiro ainda mais facilmente do que tu, então o teu humor piora imediatamente. É bom olhar para aqueles que são piores do que nós,
que são mais pobres do que nós, que são obrigados a trabalhar mais do que nós, que são menos bonitos do que nós. As pessoas gostam de sentir a sua superioridade e ver os outros a trabalhar arduamente. Por que uma pessoa muito rica não se pode tornar um comediante ou blogger de sucesso? Por que é que ele não consegue contar histórias? Por que ele vai falar sobre a sua vida, como vive numa casa luxuosa, nada numa piscina, tem um empregado, conduz um carro de luxo com o seu próprio motorista? E a maioria das pessoas não vai gostar de ouvir isto, mesmo que as piadas sejam brilhantes e talentosas. Começarão gradualmente a invejar e a odiar aqueles que são mais bem-sucedidos do que elas, que são mais ricas, que conquistaram mais. Tal espetáculo de stand-up está condenado ao fracasso. Para se tornar bem-sucedido, é preciso falar sobre como a sua mulher o deixou, como poupa dinheiro todos os meses para pagar a renda, como é difícil a vida como estudante ou como família numa família pobre. E só assim as pessoas gostarão da sua história. Ninguém está interessado em ouvir o quão incrível és. Pelo contrário, querem elevar-se psicologicamente acima do contador de histórias. É precisamente por isso que os muito ricos são, em muitos aspectos, limitados, têm muito mais dificuldade em alcançar a sinceridade nas suas relações, em se tornarem requisitados pela população em geral. Ninguém gosta dos ricos e considera-os frequentemente parasitas. Aliás, havia um vídeo separado sobre isso no canal, intitulado Parasitas. Que profissões são necessárias e importantes? O valor dos nossos esforços determina a nossa força de vontade. Mas quão importantes são as inibições volitivas, a capacidade de perseverar e de se superar? Esta questão está relacionada com a compreensão de um conceito como o livre-arbítrio. O conhecimento da biologia humana permite-nos afirmar: todos nós existimos dentro de um corredor limitado, cuja dimensão é determinada pela nossa educação, pelos fatores ambientais, pela hereditariedade e pelos nossos genes. Dentro dos limites deste corredor condicional, somos perfeitamente capazes de escolher as nossas próprias decisões, exercer a nossa vontade. O pensamento abstrato humano dá-nos uma expansão deste corredor em comparação com outros animais. Sim, amigos, não se esqueçam que os humanos também são animais, embora com um córtex cerebral desenvolvido. Isto é um facto da biologia. É difícil aceitar que somos meras máquinas biológicas vivas que actuam com base em predisposições genéticas e padrões ambientais. Sim, o nosso corredor é certamente muito mais vasto do que o dos outros animais, mas o livre-arbítrio absoluto, infelizmente ou felizmente, não existe. O conceituado cientista Robert Sapolsky escreveu sobre isso no seu livro Determinado, Uma Ciência da Vida Sem Livre-Arbítrio. Segundo o autor, todas as ações humanas são predeterminadas por fatores biológicos e ambientais, e a nossa percepção do livre-arbítrio é apenas uma ilusão, um delírio nascido de processos complexos no nosso cérebro. Nós, humanos, tendemos a acreditar que alguns de nós possuímos uma força de vontade especial que nos permite alcançar o sucesso na vida. Mas há outros que não têm essa mesma força de vontade, ou que a possuem muito fracamente. Alguns cientistas acreditam que os fatores genéticos e hereditários desempenham um papel significativo na formação dos processos bioquímicos no cérebro. Outros atribuem um papel maior à educação e aos fatores ambientais. Mas, na realidade, não importa quem tem razão. O que importa é que não existe igualdade natural, e quaisquer tentativas de igualar artificialmente as pessoas serão, infelizmente, ineficazes. Cada ação, cada feito, tem uma causa específica, uma reação bioquímica nos neurônios do cérebro ou o resultado de interações hormonais, o resultado da educação e de fatores ambientais. Esta verdade simples, formulada e comprovada por Robert Sapolsky, é infelizmente negada pelos defensores de uma visão mitológica do mundo. Os juízes num tribunal americano livre e independente, de acordo com as estatísticas, proferem com segurança mais veredictos de culpa se estiverem com fome no momento. E com segurança sentenças mais brandas são proferidas imediatamente após o almoço.
Todos estes factos demonstram o quão suscetível é o nosso chamado livre-arbítrio à influência de fatores tão simples, de necessidades humanas tão básicas. Não é à toa que dizem que se o seu chefe estiver de mau humor, com fome ou irritado, é melhor não pedir um aumento. Há uma grande probabilidade de ser rejeitado. Mas depois do almoço, vá em frente. As probabilidades de sucesso aumentam. Os nutrientes entram na corrente sanguínea, os níveis de glicose aumentam e a pessoa torna-se mais flexível, mais complacente. Recomendo vivamente o livro de Robert Sapolsky para aqueles que ainda nutrem ilusões sobre a existência do livre-arbítrio absoluto. A todos os combatentes pela justiça absoluta. Na sociedade humana, é comum procurar alguém para culpar, muitas vezes perto de nós próprios. Mas cada um de nós nunca tenta admitir a sua própria culpa. Arranjamos sempre desculpas para nós próprios, justificando por vezes qualquer uma das nossas ações, mesmo as mais terríveis. Não há absolutamente nenhum sentido em desperdiçar tempo, energia ou nervos em longas discussões sobre a culpa de outra pessoa. Se um cão raivoso e agressivo estiver a correr na sua direção, não tenta fazer perguntas ou descobrir quem é o culpado, certo? Pega-se no que estiver à mão e tenta se defender, por exemplo, com um pau ou uma pedra. Por isso, nas suas relações com as pessoas, por vezes não deve confiar demasiado na nobreza ou na prudência. Lembre-se que tudo é determinado, incluindo biologicamente. É inútil discutir com uma pessoa agressiva, estúpida ou zangada. É melhor simplesmente evitar tal pessoa, assim como um cão raivoso e agressivo. Lembre-se que não deve provocar primatas, porque está escrito em todas as jaulas de macacos do jardim zoológico. São vingativos e imprevisíveis. O Homo sapiens também pertence à ordem dos primatas. Por isso, se disser não provoques, não deve provocá-los. Não é como se pessoas estúpidas trabalhassem no jardim zoológico. Obrigado pela sua atenção. Subscreva este canal. E até a próxima.